As interpretações farei fracionada conforme me propõe a Catena Áurea. Primeiro trecho. Pede e vos será dado, buscai e achareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontre, e a quem bate abre-se-á. Segundo São Jerônimo, como havia proibido antes a pedir coisas carnais, mostra agora o que devemos pedir, dizendo, pede e vos será dado. Segundo Santo Agostinho, ou de outro modo, como foi ordenado que não se desse o que é santo aos cães, nem se atirassem pérolas aos porcos. Pôde o ouvinte, consciente de sua ignorância, dizer, como proíbes-me de dar o que é santo aos cães, enquanto até agora não vejo a mim mesmo como possuindo nada de santo? E por isso, oportunamente acrescenta, pede e vos será dado. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou de outro modo, uma vez que dera-lhe certas instruções para a santificação da oração, dizendo, não julgueis, convenientemente acrescenta, pede e vos será dado, como se dissesse, se conservardes esta clemência em relação aos inimigos, ou que quer vos pareça fechado, batei e abrir-se-vos-á. Pede, portanto, com preces, de dia e de noite. Buscai com dedicação e trabalho, pois, trabalhando sobre a Escritura, não adquiriremos a ciência sem a graça de Deus. E nem adquiriremos a graça se não nos esforçarmos, pois o dom de Deus não é dado aos negligentes. Batei, contudo, por meio de orações, jejuns e esmolas, pois assim como o que bate numa porta não clama apenas com a voz, mas com a mão. Também o que pratica boas obras bate com boas obras. Mas dirás, peço isso mesmo, para que eu saiba e faça. De que maneira então podemos fazer antes de receber? Mas faz o que podes, para o que passas mais, e guarda o que sabes, para que saibas mais. Ou de outro modo, como disse acima, que perdoassem todos os inimigos, e depois proibiu que, sob pretexto de amor, dessem aos cães o que é santo. Dá-lhes agora um bom conselho, para que se peça a Deus por eles, e ser-lhes-á dado, que busquem aqueles que pereciam nos pecados, e os encontrarão, que toquem naqueles que estão encerrados nos erros, e Deus abrirá para eles, de modo que suas palavras ingressem nas almas daqueles, ou de outro modo, uma vez que as ordens postas acima eram maiores que a força humana, transmitiu-as a Deus, para cuja graça nada é impossível, dizendo, pede e vos será dado, para que aquilo que não pode ser aperfeiçoado pelos homens seja cumprido pela graça de Deus, tendo Deus munido os outros animais com a velocidade dos pés, com as penas velozes, e com unhas e com dentes, ou com chifres, dispôs somente o homem de tal modo que sua força seja Deus mesmo, para que, coagindo pela necessidade de sua fraqueza, sempre tenha necessidade de seu Senhor. Eita, que coisa mais linda! Glosa de Santo Tomás de Aquino. Pedimos com a fé, buscamos com a esperança e chamamos com a caridade. Primeiramente devemos pedir para possuir, depois buscar para encontrar, e logo que encontramos, guardar o que encontramos para poder nele entrar. Sigamos com Santo Agostinho. O pedido, por sua vez, diz respeito a alcançar a saúde da alma, para que possamos cumprir aquilo que nos é ensinado. A investigação, de outra parte, dá-se para encontrar a verdade, mas quando cada um encontrar o verdadeiro caminho, chegará à sua posse, que será aberta somente ao que bater. Ainda que não sem trabalho, julguei oportuno expor em que diferenciam essas três coisas, mas reduzem-se muito melhor ao pedido iminente. Por isso concluí depois, dizendo, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Sigamos com Santo Agostinho. Também é necessária a perseverança para que recebamos o que pretendemos, pois quando o Senhor tarda em conceder o que pedimos, Ele faz valer os dons, não os nega. As coisas que se desejam por muito tempo recebem-se com mais gosto.
mas as que são dadas rapidamente perdem valor. Pedindo e buscando, aumenta o desejo ou cresce, para que te apoderes do que busca. O Senhor te reserva o que não quer dar-te imediatamente, para que aprendas a desejar grandemente as coisas grandes. Por isso convém orar sempre e não desistir. Agora o próximo o trecho, versículo 9 a 11. Qual de vós dará uma pedra ao seu filho quando este lhe pede pão? Se lhe pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhes pedem. Segundo Santo Agostinho. Assim como disse antes, tratando de aves do mar e dos lírios do campo, para que a esperança subisse do menor ao maior, assim também faz agora quando diz: qual de vós? Para que ninguém, considerando a diferença entre Deus e o homem, e ponderando seus pecados, desespere de alcançar o que pede e deixa de pedir. Ele introduziu a analogia dos pais e dos filhos, de modo que desesperarmos por causa de nossos pecados, esperemos por causa da bondade de Deus. Segundo São João Crisóstomo, duas coisas devem estar presentes no que ora: pedir com fervor e pedir as coisas que convém. Essas são as coisas espirituais, por isso Salomão obteve rapidamente o que pedia, porque pediu o que era conveniente. Segundo Pseudo Crisóstomo, ele mostrou que é oportuno pedir pela analogia do pão e do peixe. O pão é a palavra do conhecimento de Deus, Pai. A pedra é toda mentira que traz o escândalo da doença para a alma. Segundo Remígio de Alcherre, por peixes devemos entender a palavra de Cristo e por serpente o próprio diabo. Ou por pão se entende a doutrina espiritual, por pedra a ignorância, por peixe a água de sagrado batismo, por serpente a astúcia do diabo ou a infidelidade. Segundo Rábano Mauro, ou também o pão, que é alimento comum, significa caridade, sem a qual as demais virtudes nada valem. O peixe significa fé, que ergue-se das águas do batismo e que é agitada no meio das ondas desta vida, e no entanto vive. Lucas, por sua vez, acrescenta um terceiro elemento, o ovo, que é a esperança do animal, significando a esperança. Contra a caridade coloca a pedra, isto é, a dureza do ódio. Contra a fé, a serpente, isto é, o veneno da perfídia. Contra a esperança, o escorpião, isto é, o desespero que pica recuando como o escorpião. Segundo Remígio Alcherre, este é, portanto, sentido: não se deve temer que, se pedimos a Deus o pão, isto é, o ensinamento à caridade, nos apresente uma pedra, isto é, que permita que nosso coração seja apertado ou pela frieza dos ódios e pela dureza da inteligência, ou se pedimos a fé, não devemos esperar que permita que sucumbamos com o veneno da infidelidade e da que se segue. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos. Segundo São João Crisóstomo, disse isso não humilhando a natureza humana, nem declarando mal todo o gênero humano, mas, diferentemente de sua bondade, chamando malícia e amor dos pais da terra. Tal é a superabundância de seu amor em relação aos homens, porque em relação à comparação com Deus, o único que é singularmente bom, todos parecem maus, assim como em comparação ao sol, tudo que é luminoso parece obscuro. Segundo São Jerônimo, ou talvez diz serem maus os apóstolos, porque sob a figura dos apóstolos todo o gênero humano é condenado, gênero cujo coração desde a infância está inclinado ao mal. Como se lê no Gênesis, nem deve causar espanto que os homens desse mundo sejam chamados maus, pois o próprio apóstolo recorda, pois que os dias são maus. Segundo Santo Agostinho, ou chama maus a todos os que amam esse mundo, de onde também as coisas boas que eles dão devem ser ditas boas de acordo com o modo de ensinar daqueles que a estimam como boas, ainda que também na natureza das coisas, essas últimas, isto é,
as coisas temporais sejam boas, dizem elas respeito a esta vida fraca. O bem que te faz bom é Deus. O ouro e a prata são bem, não porque te fazem bom, mas porque com eles podem fazer o bem. Sendo, pois, maus e tendo um Pai bom, não permanecemos sempre maus. Segundo Santo Agostinho, se sendo maus sabemos dar o que se nos pede, com maior razão se deve esperar que Deus nos dê os bens que pedimos. Segundo Pseudo Crisóstomo, como o Senhor não concede sempre tudo o que lhe se pede, mas somente o que é bom, por isso acrescenta oportunamente coisas boas. Glosa de Santo Tomás de Aquino. De Deus recebemos somente coisas boas, não importa a maneira como venham a nos parecer, pois tudo concorre para o bem de seus amados. Agora o último trecho, versículo 12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Vejamos Santo Agostinho. Nos bons costumes se encontra constituída certa firmeza e valentia, pelas quais os homens são conduzidos à pureza e simplicidade do coração, para marchar pelo caminho da sabedoria. Depois de ter falado muito sobre ela, o Senhor conclui dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Ninguém quer ser tratado com o coração dividido. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou de outro modo, a fim de fazer a nossa oração mais santa, havia mandado acima que não julgássemos os que pegam contra nós, e tendo-se apartado da ordem de sua narração, para nela introduzir outros pensamentos, volta agora ao preceito de que havia começado e diz: tudo que vós quereis, etc. Isto é, não deve julgar, mas todas as coisas que queiras que os demais homens façam contigo, faz tu mesmo a eles, e então poderás orar com fruto. Glosa de Santo Tomás. Ou de outro modo, o distribuidor de todos os bens espirituais é o Espírito Santo, para que as obras da caridade possam ser completadas. Por isso acrescenta: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou de outro modo, o Senhor quer demonstrar que convém aos homens santos procurar auxílio do alto, quando prestar àquele que depende deles mesmos. Por isso, quando diz pede, buscar e bater, ensina claramente que os homens devem ser dedicados, e por isso acrescenta: tudo o que vós quereis. Segundo Santo Agostinho, ou de outro modo, o Senhor havia prometido aos que pedissem que lhes concederiam seus bens, mas para que ele reconheça seus mendigos, conhecemos também nós os nossos, deixando de lado, pois, o apoio das riquezas que cada um possa ter. Os que pedem são iguais àqueles a quem pedem. Com que cara pedirás a teu Deus, se não reconheces teu semelhante? Por isso se diz no livro dos Provérbios: aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, esse mesmo também clamará, e não será ouvido. O que devemos conceder ao próximo quando este nos pede para que sejamos ouvidos por Deus é o que podemos deduzir do que queremos obter dos demais, e por isso acrescenta: tudo que vos quereis. Segundo São João Crisóstomo, o que se demonstra também que conhecemos perfeitamente o que é digno de todos os homens e que não é possível refugiar-nos na ignorância. Que estas santas palavras perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.